Bom, irmãos, estamos de volta para meditar agora um pouquinho na palavra do Senhor. Espero que você tenha louvado ao Senhor, porque o Senhor se agrada do louvor que brota do nosso coração. Mas curva a sua cabeça por um instante agora, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Pai amado, mais uma vez, continuando na Tua presença, Senhor, nos colocamos diante de Ti para sermos somente um instrumento nas Tuas mãos para a glória do Senhor. Fale conosco através da palavra que vamos ler, que vamos meditar, e que essa palavra possa tocar os corações, Senhor, que vão ouvir e também possam praticar esta palavra para a glória do Teu nome. A nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. E nós estamos aqui então no dia da Páscoa, lembrando aquele grande dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E as mulheres foram logo cedo ao sepulcro, como nós lemos de manhã, e ali para realmente embalsamar o Senhor Jesus. Mas antes delas chegarem lá, eu acredito que havia uma grande preocupação na mente delas, quem vai remover aquela pedra? Porque se você ler um dia antes, no dia que Jesus foi sepultado, elas estavam lá presenciando o lugar onde ele foi colocado e a grande pedra que foi rolada. E algumas mulheres não teriam a força suficiente para rolar aquela pedra, para tirar aquela pedra, mas elas foram mesmo assim. Eu não sei o que elas pensavam, qual era o plano que elas tinham para chegar lá e tirar a pedra, porque as especiarias, todos os preparos elas fizeram. Eu vejo aí a fé das mulheres. Não sabemos como, mas nós vamos lá e vamos fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. E elas então estavam preparadas para embalsamar Jesus. Mas antes disso, nós vamos ver agora a liderança judaica, os principais sacerdotes, os fariseus, estavam preocupados que de fato Jesus havia pregado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então eles queriam se assegurar, garantir, ter a rédea nas suas mãos, o controle nas suas mãos. E eles foram até Pilatos para garantir que tivesse uma guarda, tivesse uma proteção, tivesse um destacamento ali para proteger, para que ninguém viesse roubar o túmulo, roubar o corpo que estava dentro do túmulo. Então acompanha comigo essa leitura que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 27, finalzinho do capítulo 27, versículos 62 a 66. Exatamente esse trecho que a liderança do povo judaico eles vão até Pilatos para pedir esta guarda. Então acompanha comigo, Mateus 27, de 62 a 66, ele diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo aquele impostor, estavam falando de Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Olha a preocupação deles. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Tinha que ter o lacre lá para saber que não foi violada. Essa era a preocupação da liderança do povo judeu, que eles estavam querendo se assegurar que aquele corpo não ia sair de lá de forma alguma. Mas o Senhor Jesus ele tinha dito que iria ressuscitar. E na sequência desse capítulo, eu até peguei esse capítulo porque ele dá a sequência dos fatos que estariam acontecendo após esta grande preocupação dos líderes. E os líderes mundiais hoje têm grandes preocupações de segurança, achando que eles têm armamentos, que eles têm proteção. E a gente vê, né? Nós estamos vivendo dias de pandemia. Um pequeno vírus não tem guarda, não tem bomba, não tem nada que possa garantir a segurança do homem ou mesmo de uma nação. E eles aqui na época de Jesus achavam que uma grande pedra e com selo poderia reter a obra que Deus havia preparado desde a fundação do mundo, ou seja, a vinda do seu Filho, a sua morte, o seu tempo que ele esteve aqui na terra, um Deus encarnado, pregando as boas novas de salvação, e agora iria ressuscitar, ele não ia ficar retido naquele túmulo. Então, vamos acompanhar a continuação dessa história que nós entendemos que a guarda estava lá posta, montado aquele esquema de segurança,
E agora no capítulo 28, de 1 a 10, acompanha comigo a sequência dessa leitura, Mateus 28, de 1 a 10. Depois do sábado, tendo completado o primeiro dia da semana, então, portanto, no domingo cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Olha a grande guarda, a grande proteção, a segurança que os judeus queriam. Os guardas tremeram de medo. Um anjo. Não tinha lá uma miríade de Deus, não. Um anjo que estava lá ao mandato do Senhor para que a palavra fosse cumprida. Então os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Que coisa linda, né? A grande preocupação das mulheres: quem vai remover aquela grande pedra que nós vimos rolarem sobre o túmulo? E aí um anjo dos céus desceu e rolou, houve um grande terremoto, deixou apavorado lá a grande guarda de proteção, e agora o anjo aparece e dá uma mensagem para ela. Você viu aqui, nesses trechos que nós lemos aqui, o anjo anuncia quatro pontos aqui nessa passagem que nós lemos, que são mensagens que Deus usa o anjo para poder dar a notícia sobre aquela vinda do Senhor Jesus à Terra. Então essas mensagens têm uma lição muito importante. A primeira que nós vemos aqui, no versículo 5, não tenham medo. Há medo no seu coração? Você está com medo aí? Diz a palavra: não tenham medo. A realidade da ressurreição deve ter alegria nos nossos corações, não temor. Nós não temos dúvida que ele ressuscitou. Quando você tiver medo, lembra que o túmulo está vazio. Ele não está lá inerte. Ele não está derrotado, morto numa sepultura. Ele está vivo, está bem vivo no nosso coração. Então, aquilo que o anjo falou para as mulheres, primeira coisa: não tenham medo. Fala para você aí agora: não terei medo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. E está lá então no versículo 5, não tenho medo. Primeiro recado que o anjo disse para as mulheres. Segundo, que também está lá no versículo 6, ele não está aqui. Nós lemos lá, ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus não está morto, portanto não deve ser procurado entre os mortos. Ele não está morto, ele está vivo, junto ao seu povo, junto de você, bem vivo, como eu falei, no seu coração. Então, ele não está aqui no túmulo, ele não está aqui sepultado, ele não está aqui inerte, ele não está aqui derrotado, ele não está aqui no lugar dos mortos. Ele ressuscitou. Segunda mensagem que os anjos disseram para as mulheres. E a terceira, que você vai encontrar também no versículo 6, venham ver o lugar onde ele jazia. Venham ver. Não era ali que vocês viram que no dia que ele foi sepultado, foi aqui mesmo que foi colocado o corpo, envolto nos lençóis, a pedra foi rolada? Não era bem aqui? Vocês não erraram de túmulo, não. Era aqui mesmo. Venham constatar que ele de fato não está aqui. As mulheres, então, podiam ver por si mesmas que de fato ele não estava lá. E que ninguém roubou, porque os guardas estavam lá amedrontados, apavorados, toda a guarda estava lá. Então o lugar era aquele, não era outro, era aquele. Elas não se enganaram, elas não erraram de túmulo, estava certo, mas elas olharam, ele não está aqui. Tudo isso Deus está permitindo para que houvesse testemunho.
A pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair. O anjo não precisou ir lá tirar a pedra, porque senão Jesus não vai ter condições de sair de lá de dentro. Então o anjo foi mandado para tirar a pedra. Não. A pedra foi tirada não para que Jesus saísse, mas para que as pessoas entrassem. Para que as pessoas entrassem como as mulheres, para olhar, para testificar que de fato o lugar está vazio. Depois os discípulos vão lá, Pedro e o outro discípulo vai ver também. Eu creio que os guardas também foram lá, porque a responsabilidade deles era olhar aquele túmulo, era vigiar o túmulo. E agora o túmulo está vazio, ninguém veio roubar. Como é isso? Como nós vamos explicar às autoridades que nos mandaram vigiar esse túmulo? Então, claro, a pedra foi retirada, não é para que Jesus saísse, era para que as pessoas pudessem entrar para testificar a obra que o Senhor Deus realizou através do seu Filho Cristo Jesus, vindo a este mundo, morrendo, e nada pôde detê-lo, nada pôde retê-lo, nada, absolutamente nada, poderia bloquear aquilo que Deus preparou para a humanidade, que é a vinda, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E falar em pedra, uma coisa interessante que me chama a atenção aqui, remove a pedra do seu coração, se tiver alguma pedra aí, talvez. Remover a pedra é tirar, talvez uma pedra da incredulidade. Eu não creio que Jesus teve esta obra. Remove essa pedra da incredulidade, você que está me ouvindo, talvez você não crê que de fato isso aconteceu. Está tudo testificado, está tudo provado, está tudo relatado. Depois, em outras passagens da Bíblia, Jesus ainda esteve lá por 40 dias, 500 pessoas o viram, não foram só uma ou duas ou só os seus discípulos, além dos seus discípulos, dos apóstolos, mais alguns discípulos, mais do que 500 pessoas viram. Não é um testemunho falso, é uma realidade. Então tira a pedra da dureza do coração, da incredulidade. Tira a pedra também do medo, nesse momento de pandemia, tira a pedra do medo. Essa pedra aí, no medo, está endurecendo o teu coração, tira fora. Você viu aí que o anjo, o próprio Jesus fala para as mulheres, não tenham medo. Tira a pedra do medo, tira a pedra da dúvida. Será que foi de fato assim? Será que isto que eu estou ouvindo nesses dias, mensagem de salvação, mensagem de exortação, será que isto é verdade? Será que esses acontecimentos que estão aí estão confrontando ou colaborando com aquilo que a Bíblia falou que ia acontecer? Será que é verdade aquilo que a Bíblia relatou? Tira esta pedra da dúvida do seu coração, se ainda existe. Tira a pedra do ódio. Talvez você tenha ódio de pessoas, mágoa, rancor. Arranca essas pedras. Isso está prejudicando você de caminhar mais leve, mais solto, livre de tudo isso. Tira a pedra da tristeza, meu irmão. Talvez você esteja aí na casa, confinado numa casa. Tira a pedra da tristeza. Jesus está no seu coração. Se não está, Ele quer entrar. Ele quer limpar tudo isto aí, toda essa impureza, todo esse peso. Tira esta pedra da tristeza, se houver, pedra da angústia, está angustiado. Tira aquela pedra da timidez de poder propagar as boas novas de salvação, de poder falar do grande amor de Jesus. Tira essa pedra. Então, tirando a pedra, o anjo tirou a pedra através do terremoto, mas nós temos pedras nos nossos corações que precisam ser removidas, tiradas, estão bloqueando o crescimento, o desenvolvimento da sua vida espiritual. O Senhor quer fazer uma obra completa. Ele fez lá 2000 anos atrás a obra completa, vindo a este mundo, esvaziando da sua glória, se fazendo homem, encarnado, sendo Deus, sem pecado, morreu por nós pecadores, derramou seu sangue para que pudéssemos ser lavados, remidos e resgatados, mas agora Ele espera de cada um de nós também uma decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Tira essa pedra da dúvida, como eu falei. Tira a pedra da incredulidade. Eu não creio. Tira isso enquanto há tempo. Nós estamos vendo agora a Bíblia sendo como nunca, os dias de hoje estão comprovando a Bíblia como nunca comprovaram, porque os dias são maus. Estamos nos finais dos tempos. Não é para amedrontar ninguém, não. Isso é para mostrar o cumprimento da palavra. Então, tira a pedra da incredulidade, caso você não creia. E outro ponto da mensagem que os anjos disseram, está lá no versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou. Vão depressa e digam aos discípulos que ele já ressuscitou. Elas deveriam compartilhar aquela alegria da ressurreição rapidamente. Vão depressa. É o que o Senhor espera que a gente faça.
nesses dias principalmente, depressa anuncie a sua volta, depressa fale que ele está para voltar. Ah, mas eu não creio. Tira a pedra da incredulidade. Ah, eu não acredito em tudo isso que estou ouvindo. Tira esta pedra. O Senhor quer fazer algo no seu coração. Ele só pode entrar num coração sensível, maleável. Pedra não é maleável, pedra é rígida. E quando o nosso coração está rígido para o Senhor, ele não pode entrar. Mas quando a gente abre a possibilidade de aceitar aquilo que eu estou ouvindo, que a palavra toca no meu coração, que o Espírito Santo está tocando, que há alguma coisa errada na minha vida, então eu posso ver que essa palavra está tocando porque é o Espírito Santo que está tocando na minha vida. Então, tira essa pedra e fale rapidamente às pessoas sobre a salvação de Jesus. Ele é maravilhoso, ele é salvo, ele veio para salvar. Qual a importância, então, para nós que tiramos as pedras, que tiramos os bloqueios? Qual a importância da ressurreição de Cristo? Para nós que cremos, para nós que já removemos essas pedras do coração, a dureza, a incredulidade, qual a importância para nós cristãos, e você que me ouve, qual a importância, então, da vinda de Jesus e da sua ressurreição? Qual a importância? Eu queria que você acompanhasse comigo o livro de João, está lá em João, capítulo 10, versículo 17 e 18. João 10, 17 e 18. O Evangelho de São João explica, ela comprova para nós que já removemos a pedra, que não duvidamos, que cremos, ela comprova que ele é o Filho de Deus. Só o Filho de Deus poderia ressuscitar. Só o Filho de Deus teria condições de, ao terceiro dia, aquele corpo sem vida, que foi pregado numa cruz, constatado a sua morte, sim, os 3 morreram, os 2 ladrões, e Jesus morreu, foi sepultado, 3 dias sepultado. Só o Filho de Deus poderia ressuscitar. Muitos líderes religiosos aí do passado, que são adorados, venerados, morreram, estão lá. E ainda tem até o seu túmulo para ser adorado. O túmulo está lá, tem corpos que estão lá no túmulo onde o líder religioso está lá, morreu, sem esperança, não tem vida. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Falaram para as mulheres, o anjo, venha ver, não tem ninguém aí dentro. Ressuscitou. Então, quem pode fazer isso? Só o Filho de Deus. E o livro de João 10, capítulo 10, versículos 17 e 18, ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Quem pode tirar a sua vida e depois tomar de volta? Você pode chegar para você e falar assim, agora eu cansei dessa vida, eu quero morrer, já morri, pronto. Pum. Você pode fazer isso? Coração, para agora. Pum. Você não pode fazer isso. E se você se matar, se suicidar, você não tem outro destino a não ser a morte eterna. O inferno, porque nós não temos o direito de tirar a vida. Quem tem direito de dar a vida e de tirar a vida é só Deus, só Ele pode. Então, esse versículo aqui comprova para nós, servos de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Você quer a maior explicação que essa? Quem é que pode fazer isso? Tirar a vida e retomar? Só Deus. Então, para nós que cremos que o Senhor Jesus ressuscitou e que tiramos a pedra da dureza, da incredulidade, do ódio, do rancor, da mágoa, da tristeza, da angústia, tiramos tudo isso, deixamos Jesus habitar no coração, porque quando Ele habita, Ele faz uma limpeza. Se tem pedras ainda para serem removidas, pastor, eu já tirei algumas. Precisa tirar todas, porque quando Jesus entra, Ele faz uma obra completa. Então, para nós, que já tiramos as pedras, que cremos que o Senhor é o Filho de Deus, nós estamos vendo aqui esta grande importância do livro de João, constatando que só Ele, Filho de Deus, podia tirar a vida e dar a vida. Só Ele tem poder para isso. Outro ponto que também nos fortalece, nós que somos filhos de Deus, que cremos a ressurreição, garante a eficácia da sua morte redentora. A ressurreição garante que foi eficaz, a morte dele teve um propósito. E está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Acompanha comigo o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos
também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Que coisa linda aqui, você prestou atenção? Ele disse que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o Espírito do Senhor Deus, vai nos ressuscitar no último dia, o dia que quando partirmos dessa vida, quando morrermos, e nós vamos estar no paraíso por um determinado tempo, aqueles que morrerem salvos, recebendo Jesus, acolhendo Jesus no seu coração, mas o dia do arrebatamento, que nós não sabemos o dia nem a hora, nós vamos, se já tivermos mortos, se já tivermos morrido, nós vamos ressuscitar através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, olha aí, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, precisa habitar em você. Você precisa receber Jesus, para ter a certeza que quando um dia nós morrermos, seremos ressuscitados como Ele foi, porque Ele é Deus. Então, é importante nós lembrarmos disso. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus mortais, aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, isso é uma garantia que nós temos, que aquilo que ele fez é um padrão, é um modelo, para que você possa copiar. Você vai ter um corpo exatamente igual àquele que Jesus teve quando ressuscitou. Então é uma garantia para nós. Nós que cremos que o Senhor Jesus fez a obra remidora. Então a ressurreição para nós tem essa importância. Também confirma, a ressurreição confirma a verdade da palavra, porque isto já estava previsto, que o Senhor iria vir a esta terra através de uma virgem, iria nascer, iria ter aqui um tempo por 30 anos, depois mais 3 anos seu ministério terreno, ia pregar as boas novas de salvação, ia fazer muitos dos seguidores deixar a sua palavra e depois também ser morto, injuriado, crucificado e ao terceiro dia seria ressurreto. Então, confirma aquilo que Jesus fez, a ressurreição confirma a verdade das Escrituras. Isso está lá em Lucas 24, de 44 a 47. Acompanha comigo o livro de Lucas 24, de 44 a 47. Lucas 24, de 44 a 47. Diz assim então, olha, e disse-lhes, foi isto que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Jesus falando para os seus discípulos. Era necessário que tudo isto ocorresse, que aquilo que foi escrito a meu respeito lá no passado tivesse a confirmação daquilo que eu estou vivendo agora com vocês. Eu estive aqui, morri e agora ressuscitei. Estava previsto. Então, isso tudo era necessário para que a gente cresça. Nós que temos já tirado aquela pedra da incredulidade, né? Da dúvida, já tiramos, mas existem pessoas que ainda têm aquela pedra no coração da dureza, da dúvida se a palavra de Deus é verdade. Então, a vida de Jesus comprovou o que foi escrito dele há muitos anos atrás. Então ele falou isso. Era necessário que tudo isso acontecesse a meu respeito, porque estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Estava escrito, mas ainda não tinha se cumprido esta parte das Escrituras, mas agora com a ressurreição de Jesus se cumpriu literalmente. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Era necessário que ele viesse. Era necessário que o arrependimento fosse pregado. Era necessário que corações estivessem e que devem estar hoje também sensíveis à voz do Espírito Santo. Era necessário que naquela época em que Jesus veio, a palavra fosse cumprida, e foi. E é necessário que hoje você entenda que tudo aquilo que estava previsto a respeito do Filho de Deus, literalmente foi cumprido. Então, confirma a verdade das Escrituras. Ela não deixou de ser cumprida um item sequer. Tudo que foi feito, escrito a respeito de Jesus, literalmente foi cumprido. E outro ponto também, a importância da ressurreição, e de nós que já tiramos as pedras da incredulidade, da dureza, tudo do coração, nosso coração está disposto a ouvir e reter a palavra, ela é prova do juízo dos ímpios que não se arrependerem.
Nós falamos agora que ele veio para arrependimento. Pregou arrependimento, pregou o reino de Deus, pregou as boas novas de salvação. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não veio buscar os sãos, mas ele veio buscar os doentes, os enfermos, aqueles que necessitavam de ajuda. Ele veio, pregou e foi para esses que ele veio. Então, para nós que cremos na ressurreição, é prova que vai ter um juízo no futuro, para os ímpios, para os incrédulos, que não se arrependerem. Eu falei ontem a respeito do arrependimento. Se nós não nos arrependermos, é livre-arbítrio, a escolha é sua, é minha. A oportunidade está sendo lançada, a palavra está aqui, revelada, cumprida, mas nós podemos escolher de obedecer ou não. Então é a prova do juízo futuro dos ímpios que não se arrependerem. Isso está escrito bem claramente lá no livro de Atos. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Queria que você abrisse aí ou anotasse ou lesse com calma cada uma dessas referências para ler com calma, para verificar tudo aquilo que a gente está pregando. Tem que estar aqui na palavra de Deus, não está nada fora daquilo que está escrito na palavra de Deus e está sendo revelado. Então, é a prova que vai ter um juízo para aqueles que não se arrependerem, para que não crerem, que estão ainda com o coração duro, com a pedra de dureza no coração. Então, Atos 17, 30 a 31 diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Deus não leva em conta a ignorância antes de nós sabermos a verdade da palavra. Mas agora, quando nós temos a verdade da palavra, que é a Bíblia nas nossas mãos, Deus também não vai justificar. Você não vai poder se justificar. Então, olha, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Todo mundo tem a chance. Todo mundo tem oportunidade. Pois, versículo 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse homem é Jesus. Só Jesus tem o poder para julgar. Ele veio ao mundo como homem, como ser humano, encarnado num corpo que sentia canseira, sentia cansaço, sentia dor, porque aqueles cravos que foram pregados na cruz, a coroa de espinho na sua cabeça, doeu como se fosse em você, como se fosse em mim. Então ele sentiu as mesmas dores, porém pagou um preço que ele não merecia pagar. O preço lá do pecado que nós crucificamos o Senhor pelo nosso pecado. Não foram os cravos que o prenderam naquela cruz. Foi o seu pecado, foi o meu pecado. Ele subiu lá por causa de nós, pelo nosso, para que tivéssemos a oportunidade de nos arrepender. Então, aquele que não quiser se arrepender, aquele que não quiser tomar uma decisão de crer que Jesus veio e fez esta obra e morreu por você e ressuscitou para garantir a vida eterna, vai ter um juízo. Não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus. Então, olha aqui. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, a oportunidade está lançada. Você pode aceitar Jesus a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer instante, recebê-lo gostoso no seu coração. Então, quebrante o seu coração. Encha o teu coração da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando morreu, ressuscitou, ficou aqui 40 dias com a gente, um pouquinho mais, e depois ele ressuscitou. 50 dias ele ficou aqui, depois ele ressuscitou e ele mandou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração. Quando a gente reconhece que a gente é pecador, pede perdão e convida Jesus para entrar, é o Espírito Santo de Deus que ele enviou depois da sua ascensão para que entrasse no seu coração. Então, agora, o último ponto da nossa mensagem, qual a importância então da ressurreição de Jesus? Ela também garante ao cristão, a você e a mim, a futura herança celestial, a vida eterna garantida. E nós podemos ver lá em 1 Pedro 1, 3 a 9. Abra aí a sua Bíblia. Vamos terminar a leitura, essa palavra com essa leitura. 1 Pedro 1, 3 a 9. Ele garante ao cristão, a você e a mim, a sua futura herança celestial. Então, tudo isto foi parte fundamental da vinda de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Tudo isto nós podemos entender que teve um propósito de Deus. Então acompanha comigo, 1 Pedro 1, de 3 a 9, ele diz assim:
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus mandou seu Filho para regenerar o ser humano juntamente com ele. Ele nos garantiu isso, essa é a esperança, esta é também a finalidade da sua ressurreição, a regeneração do ser humano. Versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. Não é uma herança aí na conta bancária, é um título de capitalização. Não. Uma herança guardada lá nos céus. Ninguém pode roubar. E essa herança Jesus garantiu com a sua ressurreição. Você que o recebe como Senhor e Salvador. Essa herança que, mediante a fé, são protegidas pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelado no último tempo. Nós estamos no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Estamos passando provações diariamente. O Senhor falou, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo como homem. E se você tiver o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus vivo no seu coração, você vai vencer também. Porque ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está falando aqui, nós vamos ter provações. Estamos passando por um momento de provação. Um momento de luta, um momento de fazermos a nossa parte, nos preparar, fazer aquela higienização que você está cansado de saber, que está sendo divulgado, isso é importante, essa é a nossa parte de fazer. São provações, mas a nossa confiança sempre esteve e sempre estará no Senhor, que garante, para não ter medo, como o anjo falou, não tenha medo, o Senhor está com você. Versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvores, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro. E quando nós colocamos a nossa vida pela fé nesse Deus que fez isso tão maravilhosamente de mandar o seu Filho para nós, então a nossa fé é mais valiosa do que o ouro refinado. E o Senhor valoriza isso. O Senhor conhece o seu coração, conhece o meu coração, sabe como é que está o nível da sua fé no momento da provação, como nós acabamos de ler, nós teremos provações. Mas não é para ter desânimo, é para ter bom ânimo, é para se alimentar, para se fortalecer, para continuar com a fé naquele que pode estar com você nesse momento da luta da provação. Versículo 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, crerem nele, exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nós não estamos vendo Jesus agora, mas ele habita no coração. Eu posso senti-lo, eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. E isto me garante o quê? A salvação das nossas almas. Então, quando nós tiramos toda a dureza do coração, as pedras que estão bloqueando a entrada do poder de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Quando você abre o seu coração, recebe Jesus como Senhor e Salvador, pede perdão dos seus pecados, ele adentra o seu coração, ele passa a fazer parte da sua vida. E ele tira o medo, tira o ódio, tira o rancor, tira a mágoa, tira a tristeza, tira tudo aquilo que está hoje atrapalhando você de ter um relacionamento com Deus. Experimente aceitá-lo, experimente viver uma vida na dependência do Senhor e colha os frutos que ele tem reservado, porque a palavra assim nos assegura uma herança incorruptível, uma herança que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Aqui uma herança é cobiçada pelos homens. Se você recebeu bens, recebeu dinheiro, recebeu dólar, é cobiçada e talvez alguém roube. Mas a herança que Jesus prometeu com a sua ressurreição, ninguém rouba, está garantida. Eu te digo para você que vale a pena confiar nesse Deus que fez tudo por nós, mandando seu Filho amado, morrendo por nós, e agora também termos a comprovação da palavra através da sua ressurreição, que ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. E eu quero fazer uma oração, e se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazê-lo agora, pedindo perdão dos seus pecados,
mas tem que ser de coração, tem que remover as pedras, tem que ter um coração sensível, maleável, um coração que pulsa, que é um músculo. Imagina um coração petrificado. E às vezes quando o potássio de uma pessoa está muito alto, a primeira coisa que ele faz é impedir que o coração ele tenha os movimentos. E quando a gente tem o coração funcionando normalmente, ele não precisa fazer muito esforço. Esse é o coração maleável, um coração que está pronto para ouvir a palavra, como você ouviu hoje, e receber gostoso no seu coração. Se você não fez isso, não perca tempo. Curva a sua cabeça. Se você quiser de coração isso, falo, não adianta falar da boca para fora, repita comigo essa pequena oração, que é pedindo perdão dos pecados e pedindo para que Jesus entre no seu coração e para que escreva o seu nome no livro da vida. É só isso, mas tem que ser de coração. Se for de coração, olha que presente lindo na Páscoa você estará recebendo. É convidar Jesus para entrar no seu coração e passar a depender totalmente dele. Curva a sua cabeça então por um instante. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós oramos, terminamos esta mensagem e oramos agora, Senhor, para que todos que estão ouvindo possam ter os seus corações sensíveis para ouvirem a Tua palavra e aqueles que desejarem nesse momento, Senhor, Te aceitar como Senhor e Salvador, reconhecer que o Senhor é o Senhor e Salvador. Eu gostaria que eles repetissem essa pequena oração que eu vou fazer, Senhor, mas que eles possam sentir em seus corações, que não seja somente da boca para fora, mas que seja sincero, porque aí o Senhor registra, aí sim vai produzir frutos de vida e abundância na vida deles. Então, quem quiser agora repete, diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma vez ouvir a tua palavra e entender a importância de tirar as pedras de dureza, de incredulidade, de mágoa, de rancor, de tristeza, de angústia, de ódio, tudo aquilo que hoje me prende ao passado. E eu também te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, limpa a minha mente, o meu coração. E agora, Senhor, que eu creio que o Senhor já limpou, já perdoou, porque só o Senhor pode perdoar os pecados. Entra no meu coração. Habita, Senhor, neste coração, quebrantado, contrito. E diz a tua palavra que o Senhor não rejeita um coração arrependido e contrito. Então, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Escreve também o meu nome no livro da vida lá nos céus. E eu te agradeço. Perdoa os meus pecados e entra no meu coração e escreve meu nome no livro da vida lá nos céus. E eu te agradeço por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Pronto, simples. Você agora que fez essa oração de coração, você é um filho de Deus lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz a palavra de Deus. O dia da Páscoa, a ressurreição, o Cordeiro Pascual. Nós não vamos entrar agora a Páscoa dos judeus, o significado, da Páscoa dos judeus, mas Jesus é o Cordeiro Pascual. E é importante isso que você fez, extremamente importante. A maior decisão da sua vida você tomou se fez isso de coração. E nós agradecemos você que esteve conosco conectado nesse tempo, que você possa ter uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de paz, uma semana feliz e uma semana na dependência e confiança do Senhor. Sabendo que durante toda a semana nós teremos várias pregações sendo postadas, os nossos pastores estão orando, pregando e divulgando as suas mensagens. Compartilhe as mensagens que te tocar no coração. Eu sei que pode ser e vai ser grande bênção para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe ricamente e nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de adentrar na casa desses irmãos. Receba a bênção do Senhor agora em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.